Olá, estamos aqui para iniciar nossa live. Esperar a galera chegar. Tem gente aí já, o Joey. Esperando meu convidado. Maria, Itanhandu, tudo bem? Saudade. Suzana, Regina, Rafael, tudo bem, Rafa? Tânia, Vanessa, Salete. Só estou aguardando o meu convidado, galera. Esperando ele ficar online aqui para a gente começar. Célio, cadê você? Esperando o Célio entrar. Aguardando ele aceitar o nosso convite. Silvia, moradora de Osasco agora. Aguardando o Célio. André Luiz. Oi, Célio, já mandei o convite para você. Cezinha. Ó, o Rafael já está tirando onda aí, Célio, dizendo que você está devendo para a Vivo, ó. Ainda faz propaganda. Aguardando o professor Célio imediato, nosso convidado de hoje. Bel. Jogou vôlei comigo numa época boa, lá em Delfim Moreira. Célio, eu vou te mandar novamente o convite, tá? Eu estou aguardando o Célio. Agora sim. Célio, cadê você? Oi, Oi, Silvana. tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. O Rafael já tá me pentelhando aí? Para variar, né? Eu já sabia que ele ia fazer isso, eu já tava aguardando já. Já fez o uhu aqui para te pentelhar. É, né? Deixa ele comigo, relaxa. Rafael Lino, tá chamando você de lindão, ó. Tá Ah, vendo? é que eu fiz plástica hoje. Bom, Célio, nós já temos bastante pessoas aqui. Vamos iniciar porque a live Bacana, passa muito rápido, tá bom? tá ok. Se Então, terminar o pessoal, tempo, a boa gente tarde. abre outra. Tá bom, então. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nós pensamos em... Eu vou me apresentar primeiro a vocês, né? Para quem não me conhece. Meu nome é Silvana. Eu sou graduada em Educação Física e Pedagogia. Tenho um aperfeiçoamento em Atividade Física para Pessoas com Deficiência. Pós-graduação em Fisiologia, Motricidade Humana, Educação Física Escolar.
Sou apontadora da Federação Paulista de Voleibol, Confederação Brasileira de Vôlei para Deficientes, Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Atualmente eu sou professora de Educação Física na Rede Estadual de São Paulo. Tive uma experiência de 5 anos em escola particular, mas agora eu atuo apenas no ensino público. Trabalho numa escola aqui em São José dos Campos, chamada Escola Estadual Euclides Bueno Miragaia. E nós pensamos num projeto onde a gente pudesse abordar o tema esportes paralímpicos. Esse tema ele é um conteúdo da disciplina de Educação Física do 6º ao 9º ano. Então, nós pensamos numa possibilidade de aproximar um pouco mais o nosso conhecimento da realidade que a gente tem na nossa escola, no nosso dia a dia. Para isso, a gente contou com a colaboração de alguns professores, colegas, que nos enviaram perguntas sobre o esporte paralímpico, sobre o voleibol sentado. E aí a gente pensou numa série de 2 lives. Como o tema é muito extenso, a gente ampliou para 4 lives. Hoje nós estamos na nossa 3ª live e eu vou apresentar para vocês agora o professor Célio Mediato, que é técnico da seleção masculina de vôlei sentado, técnico da equipe do SESI. E eu já gostaria de agradecer, Célio, a sua boa vontade em atender o nosso convite. É um prazer enorme você estar aqui conosco. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito do seu campo de atuação e se apresentasse para a galera. Então, agora a bola é com você. Oi, Silvana, tudo bem? Boa tarde a todos. Pelo currículo que você falou aí, eu acho que eu tenho que fazer uma live com você e não você comigo, né? Porque eu fiquei pequenininho aí com tanta coisa que você falou. Tá? Mas em primeiro lugar eu queria dar os parabéns a você, a iniciativa que você teve, tá? Estou muito contente de fazer parte desse, vamos se chamar assim, um projeto, né? São 4 lives aí, tá? Bem interessante isso. Então, vou me apresentar. Meu nome é Célio César Mediato, eu tenho 53 anos, sou graduado em Educação Física. Não precisa falar o ano, Silvana, porque faz tempo, não precisa falar o ano não, né? Faz tempo. O cabelo branco já mostra, né? Tá? Sou pós-graduado em voleibol, sou pós-graduado em Educação Física e Esporte Adaptado. Estou finalizando a minha 3ª pós-graduação, que é a 2ª de adaptada, que é na Federal de Juiz de Fora, que é Esporte e Atividades Físicas Inclusivas para Pessoas com Deficiência. As notas já foram todas aprovadas e segunda-feira eu vou fazer a defesa do TCC. Né? Então, eu acho que a gente precisa sempre estar se atualizando. A nível de voleibol olímpico, eu sou técnico nível 4 da CBV, que eu fiz o curso em 2010, e basicamente o meu currículo está aí, né? E novamente eu queria ter um monte de gente entrando aí, tem gente que vai brincar, sim, porque sabe que eu sou brincalhão. Eu entrei em algumas lives aí na semana passada e retrasada, o Rafael tá aí, olha lá, sempre estudando, né, Rafa? Não tem, a gente não pode parar, Rafa. Tá vendo? O Rafael, você parou de pescar? O Rafael estava fazendo uma live semana retrasada, ele ficava na pescaria e esquecia a live, né? E ficava pescando, ainda é bacana isso, né? Mas vamos lá, Silvana, o que mais você precisa saber aí? Bom, Célio, você não quer falar da idade, mas eu acho que eu vou denunciar a nossa idade aqui. Não, viu? eu já falei, eu tenho 53 anos. Semana que vem eu faço 54. Então, eu conheci o Célio na década de 90, 92, 93. Na época, o professor Helenil, o saudoso professor Helenil, lá de Cruzeiro, que foi um mestre para mim, um pai, na verdade, ele sempre levava a equipe do Repórter Suzano para jogar em Cruzeiro. E eu me lembro de você nessa época. E depois de muitos anos, eu te reencontrei no voleibol sentado.
Então, eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi essa transição para o vôlei sentado. Como que o vôlei sentado surgiu na sua vida? Então vamos lá, como você já falou, eu vim do voleibol olímpico, tive o prazer de integrar a comissão técnica da equipe de Suzano, né, que teve um auge aí nos anos 90. Sou o tricampeão brasileiro de voleibol olímpico e o ano passado eu me tornei agora tricampeão de voleibol sentado, né? Então eu fico muito orgulhoso por isso. Eu sou tri nos dois, no olímpico e no paralímpico, né? E eu sei que tem técnicos aí que já tem mais títulos de voleibol olímpico ou sentado. Eu sou tri nos dois. Eu acho que é um pouco difícil isso. Mas a tua pergunta é bem bacana. Eu acho que você foi bem feliz já iniciar com essa pergunta. Eu gosto de falar muito disso. Em 2007, eu conheci o professor Ronaldo Gonçalves de Oliveira. Ele que trouxe o voleibol sentado para o país. E a gente conversando, a minha filha colocando ele, meu Sua pai, filha, bacana. Ela vai ali. fazer eu chorar aqui, ela vai fazer eu chorar aqui. Mas, então eu conheci o Ronaldo e numa conversa nossa, ele virou para mim e falou, o que você acha de você, Célio, trazer a tua experiência do vôlei olímpico para associar com a minha do voleibol paralímpico? Né? Eu falei, pô, interessante a tua proposta, não conheço muito, não tinha conhecimento do voleibol sentado, do voleibol paralímpico, e comecei a ir aos treinamentos. Disso daí, aí ele pegou, saiu para uma seleção, ele falou, é você que vai dar o treino agora. Ele foi para uma seleção sub-23, isso foi 2007, se eu não me engano. Eu falei, pô, mas assim? E daí, com esse convite, eu passei a gostar da modalidade e estou até então. Tá? Eu me sinto muito orgulhoso de falar isso, de enaltecer o nome do Ronaldo Oliveira em relação a isso, porque eu acho que poucos tiveram a felicidade de ter um convite desse. Né? E graças a Deus, eu agradeço todos os dias a Deus pela oportunidade que Deus me deu e pelo convite que o Ronaldo me fez. E nós estamos juntos até hoje. O Ronaldo, ele é o mentor do projeto aqui do SESI, SP, né, que está aqui na cidade de Suzano. E eu sou o técnico da equipe masculina e ele é o técnico da equipe feminina. Entendi. Então, depois dessa transição aí, vamos aproveitar um pouquinho da sua experiência, né? Vamos começar com o nosso roteiro de perguntas aqui. Como é formada uma equipe de voleibol sentado? Bom, vamos lá. Silvana, desculpe eu cortar. Primeiro apareceu a minha filha aí dizendo, ele é meu pai. Agora aparece o meu neto. O senhor merece, chora, é legal, né? O Natan é meu neto. Então aí eu já estou entregando meus cabelos brancos aí. Mas então, a equipe de voleibol sentado ela é formada na quadra com 6 atletas igual o voleibol olímpico. Tá? Pode-se ter o líbero, eu não sei se o professor Calado ontem falou sobre isso, eu peguei uma parte da live dele. Mas é tudo parecido com o voleibol olímpico, são 6 atletas dentro da quadra, podendo ter o líbero, o rodízio é o mesmo, nós podemos ter os 5 atletas no banco, né? Porque daí se você tiver o líbero, ele está entrando e saindo. Então é tudo parecido com o voleibol olímpico. A diferença é que joga-se sentado. Muitos pensam que o voleibol sentado é feito em cadeira de rodas, e não é, sentado no chão. Tá? A quadra é menor, é um 10x6. A altura da rede, eu acho que o Calado já falou ontem também, masculino é 1,15, o feminino é 1,5. Então a gente só está reforçando o que já foi falado ontem e anteontem. Mas os atletas é a mesma coisa do voleibol olímpico. Tá? Por isso que existe uma grande facilidade para se adaptar a essa modalidade. Né? O voleibol olímpico a gente está acostumado a ver aí, né? O Brasil multicampeão. Então, e aí já facilita, né? Quase todas as escolas têm essa modalidade do voleibol olímpico. Então fica muito fácil essa adaptação. Ok, Célio. Quais as dificuldades que você encontra
para montar uma equipe de vôlei sentado? É uma dificuldade com relação a patrocínio, com relação a você ter a quantidade certa de atletas que se encaixem, né, para jogar a modalidade? Bom, patrocínio, você disse aí uma palavra mágica, né? Eu acho que não é só, a dificuldade não é só no voleibol sentado, a dificuldade é no esporte, né? É óbvio que o esporte paralímpico sofre mais por causa da pouca divulgação, né? O esporte olímpico aparece nas redes abertas e o esporte paralímpico aparece muito pouco nas redes fechadas, né? Mas isso aí é um paradigma que a gente vai precisar quebrar para poder mostrar mais as modalidades paralímpicas, né? Nós tivemos em 2016 a Olimpíada e a Paralimpíada do Rio de Janeiro. A gente já teve em 2007 o Parapan no Rio de Janeiro. Então é lógico, isso aí a gente precisa de tempo, né? A final do Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado, ela foi televisionada no passado, é o terceiro ano seguido. Então isso já é um ganho para o Paralímpico, para o voleibol sentado. Já tiveram o ano passado também outras modalidades, o goalball também foi televisionado a final. Então a gente está começando pouquinho a gatinhar, vamos dizer. Então, se você não tem a divulgação da tua modalidade, fica muito difícil de você expor a tua marca. Então, por isso que patrocínio é muito difícil. Graças a Deus, eu faço parte de um projeto chamado SESI São Paulo, que nos dá todo o apoio, né? Eles estão de parabéns em tudo que eles fazem, através do nosso presidente Paulo Scaff, do superintendente Alexandre Flug, dos diretores, dos supervisores. Eu não vou falar nomes, porque são muitos, então a gente acaba esquecendo um ou outro, e principalmente o mentor do projeto, que é o Ronaldo Oliveira, né? Ele encabeça o projeto dentro do SESI. Então, mas eu torno a dizer, o patrocínio é muito difícil. Dificuldade em relação ao atleta. O voleibol sentado, eu acho que também já foi falado aqui, mas é bom a gente repetir, ele é feito único e exclusivamente para pessoas com deficiência física, né? Então, se você for pensar a nível de escola, faça a inclusão, coloque todos a poupança no chão e jogue. Isso é muito importante. Mesmo aquele que tem uma deficiência intelectual, mesmo que aquele que não tem deficiência, isso é muito importante. Mas pensando em alto rendimento, pensando em campeonato, tem que ser deficiente físico, né? Então aí já vai limitando um pouquinho, coisa que outras modalidades abrange todas as deficiências, né? O deficiente visual, ele não tem como jogar o voleibol sentado. Você pode até fazer uma adaptação por inclusão, né? Colocar uma bola de voleibol dentro de um saco plástico para ele escutar o barulho, porque é difícil de ter uma bola de voleibol com um guiso dentro, você teria que fazer, né? Mas são coisas distintas. A nível de inclusão, excelente, precisa ser feito. Mas a nível de pensando atleta, pensando em alto rendimento, campeonato, seleção brasileira, aí já restringe bastante, porque daí é só o deficiente físico. Ok? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondido. Se eu não responder, você pode cortar e a gente vai fazendo de novo aí. Não, tá tudo certo. A próxima pergunta é como que é o treinamento de uma equipe de vôlei sentado? Quais são as principais diferenças com relação ao voleibol olímpico? Olha, Silvana, diferenças, tá? É aquilo que eu já comentei. São as diferenças do voleibol sentado. A gente tem que jogar sentado, a quadra é menor, a altura da rede é mais baixa. Então, eu particularmente, eu fiz toda uma adaptação dos treinos que eu tinha conhecimento, como eu já disse no início, eu venho do voleibol olímpico, então eu utilizo muitos exercícios que eu utilizava, que nós fazíamos no voleibol olímpico, né? Lógico, com as suas adaptações. Então, Célio, como é que seriam essas adaptações? Então, um exemplo, no voleibol olímpico, você vai fazer um treino de saque
ou um treino de bloqueio, aí você vem com aqueles caixotes enormes, aí o braço, né, que sempre a gente tem os braços na comissão técnica, vai sacar ou vai atacar num bloqueio. Então, quer dizer, o voleibol sentado eu não preciso desse caixote para subir em cima. Por quê? Porque a altura da rede é totalmente diferente. O voleibol masculino adulto olímpico, ele é 2,43. Então eu sou obrigado a subir num patamar mais... Oi? Caiu Oi? aqui. Eu preciso. O Rafa deve estar tirando um sarro de mim aqui, mas tudo bem. Então, o voleibol olímpico, eu preciso desse aparato, desse suporte, para poder alcançar a rede. No voleibol sentado, não. Às vezes eu tenho que ou ajoelhar ou até sentar num banquinho, porque a rede é baixinha, né? Como eu falei, ela é 1,15 m, 1,05 m para o feminino. Então, as adaptações são essas. Mas é óbvio que existem várias coisas que você pode fazer. Você pode, dependendo da equipe que você tem, você faz essas adaptações conforme ao público que você tem no momento, né? Da tua mão de obra, no caso. Perfeito, respondido. Tem o campeonato de clubes de vôlei sentado no Brasil? Sim. No caso do masculino, nós temos série ouro e série prata. Tá? Prata, são feitos em duas fases. Uma fase que pega o norte e nordeste e uma fase que pega o meio do Brasil para baixo, sul, sudeste. E tem a série ouro, que são as 12 melhores equipes do país. No caso do feminino, como tem menos equipes, são feitos em duas fases, mas com as mesmas equipes, entendeu? Então, aí eles, dependendo, a CBVD, né, que é o nosso órgão máximo, que é a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, ele está fazendo nesse momento dessa maneira. Óbvio que esse ano, após da pandemia, deve de alterar muita coisa, né? Porque a gente não sabe como vai ficar, né? Eu fiquei sabendo agora há pouco que o governador de São Paulo já estendeu a quarentena. Então, quer dizer, fica muito complicado para a gente voltar com as nossas atividades normais. Eu entendo que precisa ter a preocupação com a saúde de todos, mas é uma coisa muito complicada, né? Então, eu não sei o que o nosso presidente Ângelo está pensando em relação a isso. Espero que tenha assim, um bom senso para a gente não arriscar ninguém, né? Mas é óbvio, a gente precisa voltar às atividades. Isso não é só no Paralímpico, não é só no voleibol sentado. Isso é para todas as outras modalidades. Ok, vou dar um tempinho para você respirar aí, pedir para a galera, ó, embaixo do lado direito do celular de vocês tem um coraçãozinho aí, clica no coraçãozinho para subir a nossa live, clica no aviãozinho, convida mais pessoas para participarem com a gente, porque é um assunto bem interessante, que eu acho que todo mundo, acho não, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Ô Célio, tem como você informar para a gente quantas equipes de voleibol masculino e feminino a gente tem no Brasil? Em qual região fica mais concentrada essas equipes? Bom, no caso do masculino, nós temos mais equipes. Eu acho que a nível de Brasil ela está em torno aí de 22, 24 equipes. Tá? Nessa separação que eu já comentei, a Série Ouro são as 12 melhores equipes do país e a Série Prata com essas duas divisões. O campeonato feminino ele está aí mais ou menos em torno de 6 equipes. É um grande problema que a gente tenta resolver, né, que a confederação tenta resolver. Uma das coisas que é feito, um exemplo a nível de Paralimpíada Escolar, eles colocaram algumas alterações no regulamento para que estimule a equipe ter uma menina em quadra, né? Isso é bacana, não só para o voleibol sentado, mas acho que para todas as outras modalidades, porque infelizmente nós temos menos meninas, menos mulheres, menos adolescentes do sexo feminino praticando a modalidade. Então isso é uma coisa que a gente precisa
com um trabalho muito intenso, poder reverter isso, tá? Entendi. Verdade. Tem uma pergunta aqui, Célio, que eu acho que está aí no seu roteiro, mas Então, acho que eu vou como fazer o meu depois. celular Não, caiu aqui, eu acho que eu perdi um pouco de coisa aqui. oi? Como o meu celular caiu, eu acho que eu perdi um Hum. pouco de. Não, mas vamos seguir o nosso roteiro aí, daqui a pouco a gente faz Ah, a não, mas pergunta. pode mandar a pergunta aí. Tá, então vamos aqui. Eu Vamos dar achei um pouco de engraçado. risada, Silvana. Tá muito séria essa live aí, ninguém tá brincando com a gente aí, pô. O pessoal está Gilson, compenetrado. grande abraço, Gilson. Oi. Vamos lá. Como é que surgiu o convite para você assumir a seleção brasileira e quando que foi isso? Você quer que eu fale lá atrás ou que você quer que eu fale de agora? Porque eu tenho dois momentos. Quer que eu fale tudo? Você que manda. Ué, você conseguir resumir um pouquinho aí, fica bom. Tá, vamos lá. Em 2009, era uma outra gestão, não é a gestão atual, eu tinha recebido um convite do presidente para assumir a seleção masculina. Aí, em 2010, nós disputamos o pré-mundial e o mundial. Em seguida, eu fui transferido para fazer parte da comissão técnica da seleção feminina. Então, aí eu fiquei como integrante da comissão técnica até 2012, até a Paralimpíada de Londres. Tá? Aí mudou todo mundo, e com essa nova gestão, que é o nosso presidente Ângelo, que assumiu agora em 2017, eu vou falar que a data, vocês vão dar risada, no dia 16 de maio de 2017, eu recebi uma ligação do Ângelo. Eu fiquei muito contente por ter sido lembrado, porque o antigo técnico era o Fernando Guimarães, irmão do Zé Roberto Guimarães, né? Ídolo do voleibol aí. Ele vinha fazendo um ótimo trabalho. E daí ele me fez uma ligação, querendo conversar comigo. Se brincar no treino, ele não gosta. Legal, né, Leandro? Você vai entregar o ouro, né? Eu vou falar o que vocês fazem no treino. Você tem a sua live amanhã. Cuidado, hein, filho? Tá, mas aí eu estou muito contente com essa ligação. Aí, como a nova confederação fica em Aracaju, é um pouco distante, a gente conversava um pouquinho com o Tony, aí ele veio para um brasileiro feminino, nós conversamos bastante, então vamos dizer, a gente se paquerou um pouquinho em relação a tudo que estava acontecendo no momento. Então aí eu estou novamente como técnico da seleção de 2017 para cá. 2017 nós disputamos, eu acho que tem tempo para falar isso, né? Nós disputamos o pré-Parapan, que foi no Canadá, seleção masculina foi campeã. 2018 nós disputamos o Mundial, que foi na Holanda. O Brasil conseguiu a medalha de bronze. E o ano passado o Parapan em Lima, que foi medalha de ouro novamente. Esse ano nós estaremos fechando o ciclo, né, com Tóquio, mas por todo esse problema no país e no mundo, né, ela foi transferida para o ano que vem. É o que eu falo para os meus atletas, o sonho continua, né? Ele apenas foi adiado, ele não se encerrou. Então, ter um pouco de paciência para poder findar, vamos dizer, esse ciclo e depois a gente pensa no próximo. Perfeito. Qual é o título mais importante que o Brasil conquistou em torneios internacionais? Bom, a seleção, eu posso falar dos dois naipes, não tem problema? Pode, com certeza. O Flavinho está aí, a arbitragem está aí. Eu vou reclamar da arbitragem, Flavinho. Você não vai reclamar depois de mim, não, tá? Vai ser advertido ou penalizado, hein? Não é fácil, não. Flavinho, pequeno, grande homem. Tem meio metro de altura. Ele precisa do cadeirão para apitar o voleibol sentado. É o único árbitro do mundo que sobe um cadeirão para apitar o voleibol sentado. Pelo tamanho dele. Nem vou Mas ele é gente comentar. boa, ele é gente boa. Ele é legal. Ah, o voleibol feminino possui a medalha de bronze na Paralimpíada, que foi realizada no Rio de Janeiro em 2016. O voleibol masculino não tem a medalha da Paralimpíada. Infelizmente,
A seleção foi derrotada na disputa do bronze por 3-2, mas, em contrapartida, o voleibol masculino tem 3 medalhas em mundiais. Né? A primeira medalha foi conquistada em 2005, na seleção sub-23, medalha de bronze. Em 2014, foi a segunda medalha, foi a medalha de prata, seleção adulta. E agora, o ano retrasado, né, 2018, nós conquistamos novamente uma medalha pela seleção adulta, medalha de bronze mundial. A nível de Parapan, o Brasil é 4 vezes campeão de Parapan. Tá? Disputou 5, foi uma prata e 5 ouros. 4 ouros. Tá? Então, esses são vamos dizer assim, as principais medalhas. O feminino, infelizmente, a nossa região tem os Estados Unidos, que é muito forte, mas tem feito um trabalho muito bom pela comissão técnica, encabeçada pelo Guedes, né, o Bira, que eu acho que também está aí na live, e outros profissionais aí, estão fazendo um trabalho muito bom para poder conseguir derrotar a seleção dos Estados Unidos, que é muito forte. Tá? Mas essa eu acho que são vamos dizer, as principais medalhas internacionais que os 2 naipes têm. Se eu esqueci alguma, me perdoe. Tá? Não, grandes conquistas, né, Célio? À custa de muito trabalho, né? Existem seleções de base no vôlei sentado? E quais as dificuldades para se trabalhar a base? Silvana, foi você que bolou essas perguntas ou mandaram para você? Mandaram para mim. Saia justa aqui, hein? Você acha que eu faria isso? Fala, Bira. Nós já tivemos, se eu não me engano, foi até 2009 ou 2010, que nós tínhamos campeonato com a seleção sub-23. Tá? Como eu já até falei, em 2005, foi medalha de bronze. Tá? Então, eu só não me recordo se foi o último campeonato que nós disputamos, foi 2009 ou 2010. E daí parou. E existe um projeto, o Ângelo, né, o nosso presidente, já tinha conversado comigo, que para esse ano nós teríamos uma seleção de base. Ele até falou para mim, Célio, você não será o técnico, eu até concordo com isso, a gente precisa dar oportunidades para outros profissionais. Mas ele falou, eu gostaria muito que você acompanhasse. Eu falei, eu estou à disposição para a gente poder melhorar o nosso esporte. É dedicação de todo mundo, não tem jeito. Mas agora, com essa pandemia, eu não sei como vai ficar, porque o que ele tinha me passado é que essa seleção de base, vamos dizer assim, que o termo correto eu não sei se seria a seleção de novos, ou sub-20, ou sub-23, ou seleção de base, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente recebe novos atletas para a modalidade, mas não colocaram aí que Vira, deixa eu falar, Vira, para aí, pô. Senão eu vou começar a chorar aqui também, é sacanagem. Nós iríamos iniciar no segundo semestre essa seleção, vamos dizer, de novos, de base, sub-20, sub-23, eu não sei qual que é o termo. O grande problema é isso, às vezes a gente recebe um atleta novo para a modalidade, mas ele já tem 26, 27, 28 anos. O porquê? Infelizmente, a maioria a gente trabalha com 80, 85% de atletas amputados. E a maioria dessas amputações, elas acontecem, elas são adquiridas principalmente por acidentes. E uma grande parte por acidente de moto. Então, por isso que a idade é elevada. Então, uma coisa que a gente está pondo em discussão em relação a isso, desse novo projeto, que estava tudo organizado para começar esse ano. Tá? Torno a te dizer, em relação à pandemia, eu não sei como vai ficar. Se a gente vai conseguir prosseguir com esse projeto para esse ano, ou ele vai ter que ser tá? Mas o grande problema é isso, é conseguir
a crianças, adolescentes. Óbvio, Célio, é só amputado que pode jogar? Não. Uma sequela de poliomielite também pode jogar. É uma deficiência física. Só que, graças a Deus, no Brasil, está quase zerado, né, os nossos casos de poliomielite. Então, a maioria, vamos dizer assim, são amputados. Eu creio que 85% dos nossos atletas sejam amputados. Eu acho que ninguém pensou ainda em fazer um levantamento disso, mas acho que seria interessante. Então, quer dizer, essas amputações são adquiridas com mais idade, entendeu? Então, isso eu vejo como uma grande dificuldade. Nós temos, a nível de estados, né, e a nível de Brasil, a Paralimpíada Escolar, que a faixa etária é de 13 a 18 anos, era até 17, eles aumentaram para 18 anos, era 14 a 17, passou para 14 a 18, agora é 13 a 18. Então, isso é muito bacana porque incentiva essa nova geração, vamos dizer assim. Tá? A nível de Estado, eu posso falar pelo Estado de São Paulo, porque eu participo, e tem jogos escolares voltados para as pessoas com deficiência, para as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, isso também é uma maneira que a gente tem para poder melhorar, vamos se pensar, o alto rendimento lá na frente. Né? Tem muitos atletas que... Eu tenho atleta da seleção hoje que jogou Paralimpíada Escolar, se eu não me engano, em 2010 ou 2011. Entendeu? O Fabrício foi um desses. Hoje ele é o capitão da seleção. E, se eu não me engano, a participação dele nos Jogos Escolares, né, Paralimpíada Escolar, foi em 2010 ou 2011, se eu não estiver enganado. Então, isso é muito importante para nós. Esse trabalho de base, né, esse projeto novo, que é através do nosso presidente Ângelo, presidente da Confederação, em conjunto com o nosso diretor Paulo Rogério, queria agradecer eles por todo o apoio que eles têm dado, tanto a seleção masculina quanto a seleção feminina. Eu creio que a gente não tenha nada para reclamar. E isso é muito bacana, entendeu? Então, a gente tocar esse projeto à frente, juntamente com essa Paralimpíada Escolar e esses Jogos Escolares, que eu creio que devem ter um status. Espero em Deus que sim, porque vai facilitar para nós lá na frente. Né? Porque a idade vai chegando, a gente precisa de ter uma renovação. Se a gente não começar a fazer... o Bira está falando que foi 2011. Então, a participação do Fabrício, eu não me engano, o Bira, que era o técnico dessa seleção paulista aí na Paralimpíada Escolar. Então, isso é muito importante para nós. Tá? Esse celeiro de novos atletas. Então, a Paralimpíada Escolar, esses jogos escolares dentro dessa faixa etária, e agora mais esse projeto aí feito pelo nosso presidente, juntamente com o presidente Misael, que é do CPB. Eles estão empenhados nisso, isso é muito importante para nós. Não, gente, não é só o voleibol, tá? Isso é para todas as modalidades. Eu estou querendo, como o assunto nosso é voleibol sentado, né, Silvana? Então, a gente precisa Sim, frisar a modalidade e a no qual eu estou à frente, né, da seleção. Mas isso é muito importante, esse trabalho para nós ele é muito importante, tá? perfeito. Célio, as equipes de vôlei sentado, sejam elas estaduais ou brasileira, elas também treinam em Saquarema? Não, a Saquarema é a casa do voleibol olímpico, vamos dizer. É a casa da CBV, Confederação Brasileira de Voleibol. Vamos dizer, a nossa casa, né, com um legado aí para a Olimpíada de 2016, é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que é aqui em São Paulo, na rodovia Imigrantes, quilômetro 11,5. Tá? Então, vamos se comparar olímpico com paralímpico. A única diferença é que o centro de treinamento é feito para todas as modalidades paralímpicas, né? E Saquarema é só o voleibol olímpico. Então, eu já estive em Saquarema, eu conheço Saquarema, inclusive a equipe do SESI já foi fazer alguns treinamentos lá, preparatório para os campeonatos brasileiros, né? E lá é muito bacana, uma estrutura maravilhosa.
mas lá é a casa do voleibol olímpico. Tá? Então, uma coisa que eu queria frisar, existe a CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, e existe a CBVD, né? Que é a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. Ela está situada em Aracaju, Sergipe, com o nosso grande presidente, meu amigo. Grande abraço, Ângelo. Eu acho que ele não está na live, porque ele não participa, mas deve ter gente aí. Eu não sei se o Ah, Paulo com certeza. Rogério, não sei se o Paulo Rogério entrou aí, mas é o nosso diretor técnico, gente boníssima, tá? Só tenho que agradecer a eles aí por acreditar no meu trabalho e me colocar à frente de uma tarefa tão árdua, né? Às vezes as pessoas acham que é óbvio, é gostoso estar à frente de uma seleção, mas a responsabilidade é muito grande. Né, Silvana? A gente se conhece há um longo tempo aí. Eu gosto de brincar bastante, mas na hora que pode brincar. E Sim. tem a hora da seriedade. Né? Por isso que eu estou com meus netos aqui do meu lado, porque se eles brincarem, eles já tomam um pé do ouvido aqui comigo. Eu sou um pouco... Ah, legal. Legal, Célio, é isso mesmo. É seriedade acima de tudo, né? E a gente só consegue colher resultados positivos a partir de todo um trabalho que é feito. E não é fácil. O dia a dia é complicado, muitos obstáculos, muitos desafios. Mas quando a gente trabalha sério, o resultado ele sempre aparece. É uma consequência natural, né, Célio? Bom, eu vim com isso do voleibol olímpico. Né? Suzano, no início, só para a gente florir um pouquinho mais, eu cheguei em Suzano em 1984, eu jogava voleibol, era juvenil. Né? Eu sou nascido em Santo André, comecei os meus primeiros anos de voleibol, 12, 13 anos, na Pirelli, extinta Pirelli, né? Saudosa Pirelli. Uma experiência incrível para mim. Em 84 eu vim para Suzano. Né? Então, eu trouxe isso de Suzano. Suzano aprendeu, vamos dizer assim, do nada. Né? É óbvio que os últimos anos de Suzano a gente tinha os medalhões, os atletas de seleção. Mas o início de Suzano não teve. O nosso primeiro campeonato brasileiro, se eu não me engano, foi de 92 para 93. Nós tínhamos aí, vamos dizer, os atletas. Oi, Tânia, um abraço, Tânia. A Tânia me conhece muito bem, ela sabe que eu sou sério com alegria, é isso daí. E a gente colocou uma filosofia de trabalho para poder chegar a algum lugar, tem que se treinar. Então eu tenho essa filosofia também no Paralímpico. Aquele que tem mais seriedade, que trabalha mais, que treina mais, está com grande oportunidade de poder chegar ao topo. A gente não pode desmerecer ninguém, em momento algum. Todos trabalham, todos treinam, todos têm as suas dificuldades. Mas naquela época de Suzano, nós colocamos essa mentalidade. E quando eu migrei para o Paralímpico, né, para o voleibol sentado, eu tentei e tento até hoje embutir isso com os meus atletas. É óbvio que a gente consegue, alguns atletas assimilam mais fácil e outros um pouco mais difícil. Mas, graças a Deus, com o tempo que a gente já está à frente aí, facilita para poder embutir essa mentalidade, essa filosofia de trabalho, vamos dizer assim. Treinar, tem que treinar, não tem jeito. Por isso que uma vez o nosso presidente, o Ângelo, ele falou, Célio, o que você precisa para poder chegar nas cabeças? Eu falei, eu preciso de fase de treinamento e preciso de intercâmbio. Eu preciso dar essa bagagem para os nossos atletas. Né? O porquê, Célio, fase de treinamento? A nossa seleção brasileira não é uma seleção permanente, existem os clubes, tá? Então, normalmente a gente faz fase de treinamento de 8 a 10 dias, vamos dizer assim, mais ou menos. Tá? Isso daí a nossa programação esse ano, visando a Paralimpíada, seria uma fase de treinamento por mês. Então, quer dizer, alguns países possuem a seleção permanente, então eles têm uma certa facilidade para poder amadurecer mais rápido, entendeu? Mas foi o que eu falei para ele, eu preciso treinar, eu preciso dar treino para esse povo e preciso de intercâmbio. O que é o intercâmbio? É jogar com os melhores do mundo. Né? Então, não tem jeito. Vamos lá, Silvana, está Legal, ficando muito Célio. sério. Não está dormindo aí.
Você gosta de brincar, né, Célio? Ah, vamos lá. Eu Ô, pensei que o, Célio, eu pensei que o Rafa Fisdo iria bagunçar hum, comigo, porque eu brinquei bastante com ele, mas ele tá bonzinho, acho que ele até saiu, tá? não, Eu acho que ele ele foi pescar de novo. Ai, ai, ai. Ô, Célio, vamos lá. Quais os benefícios que você vê para os praticantes do vôlei sentado com relação à parte física e social? Ah, o Rafa tá aí sim, apareceu, acabou a Assim, pescaria dele. Olha, benefícios físicos, eu acho que, como todo o esporte, ajuda o físico do indivíduo, não só da pessoa com deficiência, é muito importante. O esporte paralímpico, o esporte voltado para a pessoa com deficiência, eu acho que é essencial, porque na minha maneira de pensar, o esporte é uma ferramenta muito forte de inclusão. Tá? Então, aí seria a parte física, e a parte social, eu acho que entra tudo. Vamos brincar de imediato. Legal, Ferinha, bacana. Eu acho que melhora a autoestima da pessoa com deficiência. Como eu já falei, a grande maioria aí adquiriram a deficiência. Né? São pouquíssimos que são congênitos, né? Que são os que nasceram com a deficiência. Mas o esporte em si, não só o voleibol sentado, um aliado muito forte para essa pessoa que adquiriu essa deficiência, independente da maneira que foi. Se foi um acidente de carro, um acidente de moto, uma bala perdida, né? Que alguns brincam, né? A bala não foi perdida, ela foi encontrada na perna ali. Um atleta que a gente brincava assim. E ele falava, pô, a bala me achou, ela não estava perdida, né? Então, aí teve complicações, teve que amputar a perna. Então, independente de como ele adquiriu essa deficiência, eu acho que o esporte ele é essencial. Tá? Eu sei que aqui a gente tem que puxar a sardinha para o voleibol sentado, que é a nossa modalidade aqui hoje, mas eu acho que o esporte em si, né? Todas aquelas pessoas com deficiência que estão com depressão, principalmente, que é uma coisa que acontece muito, né? Após um acidente, após uma perda de um membro, né? Eu acho que o esporte ele é fundamental para tudo nessa pessoa. Eu vejo, é aquilo, né, Silvana? Nós somos profissionais de educação física. Silvana, eu acho que a tua internet está começando a igual a do Rafa, tá meio assim. eu Mas recebi eu uma acho que eu ligação. muito importante, sentidos, social, físico, mental, tudo, 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 tudo. O voleibol, principalmente, que é a nossa modalidade, é muito bom para isso. Legal, ô Célio. Ô Célio, como é que a gente faz para trabalhar o vôlei sentado na escola? Tem a questão de ele ser recreativo, né, de inclusão. E se eu tenho também um aluno que tem a deficiência, que se encaixa no voleibol sentado, como é que eu faço? Olha, eu costumo falar, Silvana, em todas as palestras, em todos os cursos que eu vou ministrar, eu acho que nós, profissionais de educação física, temos a obrigação de fazer a inclusão. Essa inclusão, ela não é só feita com pessoa com deficiência. Algumas pessoas chamam de inclusão inversa. Né? O que seria isso? Colocar essa criança, esse adolescente, sem deficiência, a praticar a modalidade paralímpica. Eu acho isso muito importante. Ele vai dar valor à pessoa, mais valor à pessoa com deficiência. Que todo mundo fala, pô, voleibol é fácil de se jogar, né? Mas coloca a poupança no chão. Eu acho, se eu não me engano, ontem o Calado falou, né, das regras, né, do voleibol sentado, do lift e tudo mais. Então, quando você senta a criança sem deficiência e vai fazer o voleibol, ele sempre quer levantar, ele sempre quer jogar de joelho. E não pode. E aí, para você, que
você tem que utilizar os seus braços para fazer deslocamento. E a bola vem de cima, você não pode deixar a bola cair, né? Eu acho que é uma das poucas modalidades que briga contra a gravidade, né? O voleibol. A gente não pode, a gente está brigando com a gravidade. A bola quer ir para o chão, a gente não pode deixar ela cair. Então, eu acho muito importante essa inclusão para a pessoa com deficiência, porque ela precisa se valorizar, e para a pessoa sem deficiência. Tá? Essa criança, esse adolescente, ele ter essa vivência, não só do voleibol sentado, óbvio. Eu vejo que o voleibol sentado é uma das modalidades mais fáceis para se adaptar, né? Porque já tem o espelho do voleibol, a gente só vai sentar, baixar a rede e a quadra. Mas eu acho muito importante, muito importante. As nossas crianças hoje, sem deficiência, elas precisam ter um carinho maior com a deficiência, com a criança com deficiência. O carinho que eu estou dizendo não é chamar de coitadinho, não é isso. Inclusive, né, eu levo muito a sério os meus atletas, eu trato eles como atletas, ponto. E eu falo para eles, a única diferença é que vocês possuem uma deficiência. Todo atleta tem limitação. O atleta olímpico, ele também tem limitações. E o técnico tem a obrigação de saber a limitação de cada um para poder atingir o objetivo. A pessoa com deficiência é a mesma coisa. Tá? Eles têm limitações, a gente tem a obrigação de entender essa limitação para poder atingir o nosso objetivo maior. Mas é de fundamental importância o voleibol sentado na escola. Professores, eu creio que eu acho que tem alguns professores aqui de rede estadual, municipal nos acompanhando, rede particular. Por favor, trabalhem o voleibol sentado na tua escola. Professor Célio, mas eu não tenho um local. Assim, jeito. Mesmo que seja um lugar pequenininho. As nossas crianças, elas precisam participar do voleibol sentado. Elas precisam fazer essa inclusão e inclusão inversa. Eles precisam. E nós temos, por obrigação, professores, profissionais de educação física, educadores, nós temos por obrigação de fazer isso. Perfeito, Célio. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Eu falei isso na live de ontem, mas eu acho que é interessante a gente reforçar. O professor de educação física, eu acho importante que ele também pratique, tente jogar o voleibol sentado para ele sentir como é que é. Porque eu tive experiências na minha escola e para algumas turmas eu não consegui fazer com que os meus alunos conseguissem fazer a manchete, o toque, eu tive que colocar o câmbio. Então eu fui adaptando o que já é adaptado, né? Porque é muito difícil jogar o vôlei sentado, gente. Eu falo de experiência própria. Eu tive muita dificuldade, fiquei muito cansada e é difícil mesmo. Então, acho que é importante o professor vivenciar a modalidade para ele também sentir como é que é, entender as dificuldades e trabalhar isso com os alunos, né? Silvana, eu não sei a tua programação, eu acho que a gente está quase no final. Daqui a pouco a gente encerra. Silvana, existe a possibilidade de a gente abrir uma em seguida? Só para deixar Podemos, avisado, se você estiver disposto. Eu estou aqui à disposição de vocês. Se o nosso pessoal que está aí nos ouvindo achar interessante, a gente abre outro. Vão mandando mensagens. Agora, em cima do que você falou, Silvana, eu vejo o seguinte, uma coisa que eu faço, inclusive eu fui para Cáceres, Mato Grosso, uma vez, fazer uma palestra, até o Joey está assistindo a gente aí. Abraço, Sim, Joey. O Joey está aí. Hi, Joey. E eu tive a felicidade de estar ministrando essa palestra numa escola. Era uma escola, vamos dizer, municipal, meia particular. Ela tinha uma quadra muito boa. E eu estava fazendo as atividades com os professores. De repente, na arquibancada, apareceram 2 salas de alunos. Eu falei, bom, agora vai entrar um professor de educação física. Eu reuni os que estavam fazendo o curso, né?
E falei, agora vocês vão dar aula. Então eu chamei toda aquela criançada da arquibancada e coloquei sentado e coloquei nas mãos desses professores que estavam fazendo o curso. Só que o que eu fiz, e que eu acho importantíssimo para vocês aprenderem, eu comprei na internet, não é muito caro, gente, uma bola de vinil, é uma bola de plástico, e ela tem acho que 60 ou 70 centímetros. Então ela se torna um bolão. Então, a hora que nós colocamos todos os alunos de uma vez só na quadra, dividimos apenas pela rede, com essa bolona. E qual era o objetivo? É como você falou, a dificuldade é grande deles deslocarem, poder efetuar os fundamentos do voleibol. Então, você falou do câmbio, né, que é o segurar a bola e jogar. Coloca uma bola grande e dê o simples objetivo para essa criança. Não deixe a bola cair. Independente se eles vão dar um pastelão, se eles vão fazer um pastelão, se eles vão dar um pastelão por cima da cabeça, não se preocupe com o fundamento. Isso é muito importante, porque você vai trabalhar a modalidade em si com uma recreação. Seria, vamos dizer, o lúdico. Então, coloca o simples objetivo de, olha, gente, a bola não pode cair, vocês não podem tirar o bumbum do chão. Porque a criança vai querer ficar de joelho. De jeito. Infelizmente, ele vai querer levantar. Então, se você colocar esses dois objetivos, mesmo que deem mais de 3 toques, não vão dar. Eles vão querer passar a bola na primeira. Isso é experiência própria. Tá? Mas isso seria excelente. Então, aí eu deixo uma dica em cima do que você falou, que seria o câmbio. Pegue essas bolas de plástico, bola de vinil, que não machuca a criança. Tá? E faça esse tipo de brincadeira. Não faça acepção. Ah, professor, a minha turma é de 40, eu vou pôr 6 e 6, vai ficar um monte do lado de fora. Não. Faça mas o voleibol se joga no 10 por 6. Utilize a quadra maior, não tem problema. Deixa a criança brincar. Ela vai passar a gostar mais. Você vai dar um incentivo maior para aquela criança com deficiência no meio desse grupo, e você vai ver a mudança do tratamento de pessoas sem deficiência em cima das pessoas com deficiência. Aquilo que eu já vou falar de novo, o lance da inclusão. Silvana, como é que está o tempo? Então, Célio, a gente tem 1 minuto, a gente não vai conseguir abrir outra live. Não? O que eu quero propor a você é o seguinte, se a gente puder marcar uma outra live para a semana que vem, eu vou ficar imensamente feliz. Não acabou. A sua conexão está caindo, não? Não, é que infelizmente me ligaram. Ô Célio, se a gente puder marcar uma live para outro... Não, hoje não vai ter como. Por quê? É só você fazer de novo, esse pessoal vai entrar tudo de novo. Eu sei, mas o problema é que eu tenho reunião na minha... Vamos lá, gente. Vamos lá, Flavinho, ajuda aí. Eu tenho reunião na minha escola. Ah, perdão. Olha, Silvana, eu coloco à disposição para se você quiser fazer uma outra live com outras perguntas. Eu acho que tiveram várias perguntas aí, né? A minha neta trouxe uma bola grande aqui, de plástico. Tá? A gente não está te enxergando, Célio. Não? Não. É esse tipo de bola. Está enxergando? Não, a gente não está te vendo. Eita, pifou. Então, o que aconteceu? Eu estou te vendo, para mim está normal. Então, eu não estou te enxergando. Tá, e a nossa live... marcar outra. Vamos marcar outra. Vamos marcar outra live. Eu acho que tem tanta gente querendo fazer pergunta aí, a gente pode abrir para eles. Eu estou à disposição Promessa de você. Aqui. Promessa, vou montar outra live com o professor Célio, vou colocar nas minhas redes sociais e a gente vai conversar um pouquinho mais a esse respeito. Célio, muito obrigada pela sua participação, obrigada a todo mundo que está aqui conosco, e dá um tchauzinho aí, Célio. Silvana, eu acho que não estão me vendo, mas eu queria mandar um... O Flavinho falou, Célio sumiu. Não sumi não, Flavinho, eu estou aqui ainda, cara.
Eu não sou desses caras que pulam do barco antes, não, filho, ô, pequeno grande homem. Ó, 30 segundos para acabar a live, Quero sério. mandar, eu não consegui ver todos que me mandaram as perguntas aí, eu queria mandar um abraço